Eu queria recepcionar todo mundo, o último dia de palestras da Semana do Meio Ambiente. Agradecer todo mundo que participou durante toda a semana. E a gente pode começar já com o professor Antônio Mauro Saraiva, a palestra de saúde planetária. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite da Comissão de Meio Ambiente, né? Daqui da Bio. E vamos lá, é um prazer estar aqui. Eu tenho muito contato com a Bio, já faz décadas que eu trabalho com o pessoal da Bio, principalmente o pessoal de abelhas, né? O Lab de Abelhas, a Vera e todo mundo. Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Jean Paul, enfim, Paulo, Pirani, Lúcia, e aí vai, a lista é grande. De colegas e amigos. Então, fala sobre saúde planetária nesse sentido, né? O papel que cada um de nós tem. Falar o que é e que papel é esse. O que é saúde planetária? A saúde planetária é sobre a questão dos impactos da humanidade no meio ambiente, nos sistemas naturais da Terra. E como esse impacto acaba nos impactando de volta na nossa saúde, no nosso bem-estar. E a gente vê isso hoje em dia, por exemplo, mudanças climáticas, por exemplo, pandemia. São dois exemplos muito simples e muito recentes, né, atuais. Né? Ao mesmo tempo, ação baseada em ciência, então, tendo ciência como fundamento, mas principalmente também ciência posta em prática. Até pela urgência dessa situação. Né? Prática é necessário, não é só um campo científico. É um campo científico e um movimento global multidisciplinar, né? Também, altamente multidisciplinar. Talvez o mais multidisciplinar que a gente possa pensar, como vocês acho que vão entender. Começa esse movimento de saúde planetária, digamos assim, oficialmente, entre aspas, em 2015, quando é lançado esse relatório pela revista Lancet, que é bastante conhecida, né? A partir da pandemia todo mundo já ouviu falar dessa Lancet, que é uma das principais revistas médicas, né? Tem várias revistas, né, com esse nome. Esse relatório chamado Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno, relatório da Comissão Conjunta sobre Saúde Planetária. E esse relatório ele foi lançado em 2015 e em maio, mais ou menos em setembro de 2015, nós lançamos ele aqui na USP, a pedido de um dos coautores que está aí, que é o professor Braulio Dias. Vocês vão achar o nome dele em algum lugar aí, ali o quarto ou quinto deles. O Braulio Dias era, na época, o secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica, CBD, né, da ONU. Ele é brasileiro, é da UNB, mas muito próximo nosso, próximo da Vera, professora Vera Fonseca, meu, né, sempre interessado nessa questão dos polinizadores. Então a gente já se conhecia faz um tempo e ele falou, saiu esse relatório, nós precisamos lançar ele no Brasil e o melhor lugar para lançar seria a USP. Você pode fazer isso? A gente organizou esse lançamento, ele veio para cá, o Andy Haynes, que é um dos principais, o segundo autor, que é um professor, é um Sir Andy Haynes, da Escola de Saúde Pública e Higiene, Medicina Tropical e Higiene de London, entrou online. Então fizemos esse lançamento em setembro. E a partir daí a USP foi convidada a participar do que se criou em seguida, que foi uma Planetary Health Alliance, uma aliança à saúde planetária, né? Sediada em Harvard, né? Mas hoje tem mais de 300 instituições no mundo inteiro. Então a gente passou a participar desse movimento desde o começo. Mas isso é um pouco da historinha. O que fala esse relatório? O que fala o movimento e essa área de saúde planetária? Fala do paradoxo da nossa civilização, aspas duplas, triplas aí, que é o seguinte, né? A gente teve ganhos tremendos em saúde, mas não só saúde, né? Ver essa quantidade de coisas que a gente tem hoje em dia, né? Comparada com um século atrás, né? Teve ganhos tremendos. A gente está correndo o risco de perder tudo isso por conta da gente ter excedido os limites do que o planeta suporta, né? Ter depredado, né? Ter degenerado o planeta, né? Essa é a grande ameaça. A gente pode ver aqui, a partir do pós-guerra, 1950 é um ano, até tem uma barra ali em 1950, por quê? 1950 é o pós-guerra e é o ano que aparece o plástico pela primeira vez, né? O plástico é uma tremenda invenção e um tremendo vilão também, né? Acho que todas as coisas podem ter dois lados, né? Um bastão tem dois lados, né? O plástico é um deles. Então aqui do lado esquerdo vocês veem várias tendências socioeconômicas, crescimento da população, crescimento real do PIB global, GDP, população urbana, uso de energia primária, consumo de fertilizantes. Vocês podem escolher qualquer um dos vermelhinhos aí do lado esquerdo,
que mostram essa grande aceleração da atividade humana no planeta, justamente a partir do pós-guerra. E, ao mesmo tempo, à direita, vocês vão ver em azul o que aconteceu com o sistema Terra, né? Então, aumento exponencial a partir ali do dióxido de carbono na atmosfera, outros óxidos, outros gases como óxido nitroso, metano, ozônio na atmosfera, temperatura da superfície, a acidificação do oceano, enfim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E não por acaso, são decorrência, os do lado direito, aqui o azul, do que acontecia do lado vermelho ali, que era a atividade econômica, atividade humana em geral, né? Não só econômica, o tempo inteiro. Pode. Aqueles últimos 12 ali, o perde de floresta tropical e domesticação de terras desse terreno, ele perde o ritmo. A terra, sim, a floresta, não, né? Ele está menos inclinado. É, menos, mas isso é tendência. É tudo assim, É. Sim. deu uma freadinha. Sim. Talvez porque as cidades, enfim, a terra domesticada ali, não sei exatamente o que está por trás disso, né? Mas assim, expansão de fronteira agrícola, por exemplo, né? Então acho que parou de crescer a fronteira agrícola, né? O Brasil é clássico isso. A fronteira agrícola do Brasil não cresce hoje como crescia antes, né? Hoje tem muita terra que você pode simplesmente realocar, né? E floresta tropical, eu acho, na minha opinião, você está sendo otimista, né? Mudou muito pouco. Continua ali uma tremenda né? E a gente vê isso de várias formas, né? Os impactos disso, né? Então a gente vai ver poluição ali à esquerda, poluição de água, do ar, do solo, a mudança do uso do solo, né? Também veja a agricultura lá em cima, desmatamento, agricultura aqui embaixo, uma mineração terrível ali no meio. Cidades, cidade de São Paulo, mas, enfim, todas elas, uso indiscriminado de recursos como pesca, nesse caso, mas a gente poderia citar a água, que é mais crítico também, né? Mas não só, né? Mudanças do clima decorrentes justamente dessa poluição, porque, no fundo, a mudança climática decorre de poluição, CO2, metano e outros, né? Então, impactos disso, né? Vejam lá, Estados Unidos em cima. Aqui é São Paulo, Mariporã. Aqui é São Paulo, aquela chuva negra que teve em 2019, eu acho, né? Cinzas do Amazonas caindo aqui sobre nós. Aconteceu mais uma vez recentemente. Aqui em cima, Petrópolis, se não me engano. Ali um tornado. Enfim, são alguns exemplos recentes, mas se a gente pegar agora, esse ano tem novos, né? Vários novos, né? E não precisa ir longe, né? Brasil mesmo. Mas aqui também, né? Veja, perda de biodiversidade, mais perda ali, fogo, seca. Aqui uma seca tremenda que aconteceu também, acho que foi em 2019, igualmente na Austrália. Você veja, a Austrália parece queimando ali, né? Uma coisa terrível de ver aquilo lá. E não é pintado aquilo não, né? Essa tempestade de poeira aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, acho que foi o ano retrasado ou passado também. Nunca acontecia isso, nunca tinha acontecido antes, nessa proporção, né? Ou seja, está claro que o planeta está doente. Está claro que o planeta está doente, que as coisas estão alteradas, né? Bom, eu falo em seguida mais disso. A gente também está doente, né? Porque a gente é uma coisa só com isso, né? Muitas dessas mudanças ambientais, elas nos afetam a nossa saúde. O pessoal da área de saúde sabe isso de cor e salteado. Então, uma coisa óbvia, poluição e doenças respiratórias, isso todo mundo sabe, né? Várias pessoas têm asma, doenças respiratórias, aquela doença respiratória obstrutiva crônica, aquela COPD ali. Covid é um spillover, né, decorrente da nossa interação indevida, né, nunca antes acontecida com um certo tipo de vírus, né? Mas isso acontece várias vezes, né? Dessa vez tomou uma proporção tremenda, né? Resistência antimicrobiana, então tem várias aí, algumas muito óbvias, até para vocês que são da bio, mas outras nem tão óbvias, né? Como malnutrição, a gente tem atualmente o que eles chamam de sindemia. Sindemia no sentido que é uma sinergia de pandemias. Sindemia de malnutrição, má nutrição, obesidade, paradoxal, né? Mas não é. Muita gente que é obesa e é malnutrida, né? E mudanças climáticas, ou seja, mudanças climáticas tendem a afetar a produção agrícola e piorar a nutrição das pessoas, seja por falta de alimento, aumento de preço ou até por alimentos de menor qualidade, né?
Mas também outras coisas como assim, deslocamento forçado, migração, conflitos e traumas, conflitos civis e trauma. O que eles causam? Deslocamento das pessoas por falta d'água, por seca, né? Falta de alimento, ou pela guerra mesmo. Né? Tudo isso são problemas claros de saúde também, saúde e bem-estar. Né? Porque as pessoas que têm que se deslocar, elas estão fora do seu lugar, ficam perdidas, não têm condição, não têm habitação, nem nada. Né? Aqui outros exemplos de que nós estamos doentes. Né? Acho que vocês conseguem conhecer todos aqui. Né? Lá em cima, à esquerda, na China, e no centro, Covid. Né? A gente passou por uma situação absolutamente inédita na nossa história, na história da humanidade. Né? A gente achou que era o fim do mundo, não chegou a ser, mas para muita gente foi o fim da linha. Né? Uma máquina mortífera, que é o Aedes aegypti, lá em cima, né? Mais de 20 vírus que ele consegue carregar, né? E se adaptando cada vez mais a outras situações que antes ele não se adaptava. Né? Agora é água limpa, água suja, água corrente, água parada, qualquer situação dessa ele está lá. Migração lá naqueles barcos que agora, faz 2 dias teve um também no Mediterrâneo, né? 80 pessoas morreram. Né? Então isso é frequente. Né? Obesidade, fome, doença mental, né? Até por conta dessa situação. Né? Ou seja, a gente está numa encruzilhada. Né? A gente tem que escolher um caminho. Né? Devemos escolher, não podemos simplesmente seguir do jeito que vai. Especialmente por conta disso. Né? De todas as situações, a mais premente é a questão climática. Ela, no fundo, ela embute vários problemas. Né? Problema de uso do solo, de desmatamento, de poluição, né? Vários deles. Ela é uma síntese de tudo isso. Ela não é a única, né? Mas é uma síntese desastrosa aí. E a pressão é essa. Né? Nós temos alguns horizontes pela frente. Essa tentativa de segurar o aquecimento médio global em 1,5 já parece impossível. Né? A gente só não diz que é impossível porque a esperança é a última que morre, mas morre. Né? Então, a gente vai ver alguns slides sobre isso e eu vou brincar, como eu falo outras vezes. Eu só não trouxe mais slides do professor Carlos Nobre, que ele me deu uns 200 desse, porque eu tinha que trazer junto Rivotril, tá? Ou chá de camomila. Ainda mais numa sexta-feira, né? Ou cerveja. Mas cerveja não pode no campus. Então, então veja isso aqui, por exemplo. Isso aqui são anomalias observadas. Então isso aqui não é ficção, é dado observado da Terra dos últimos 30 anos. 2020 comparado com a 61 a 90. Né? E vejam só, são 4 bases de dados diferentes, mas todas elas são bastante consistentes em mostrar um aquecimento tremendo no norte. E aí que eu faço parênteses. Né? Esse dia saiu um artigo relatando que o Ártico deve ficar sem gelo no verão 10 anos antes do previsto. E esses 10 anos antes, não é lá em 2100, não, é agora, mais uns poucos anos, eu não lembro de cabeça, é 2000, nós estamos em 2024, 2023, não sei se é 2030 ou antes ou por aí. Se isso acontece, e parece que vai acontecer, o risco de mudar as correntes marítimas é enorme. Se isso acontece, a mudança do clima vai ser uma coisa alavanca a outra, potencializa a outra. Então, é muito preocupante. Né? Mas veja, não só de Ártico vive o mundo. Né? Veja o Brasil ali também. Ah, está clarinho. Clarinho mas significa 1,5, 2 graus de aumento de temperatura. Ah, parece pouco, aumento de 1 grau. Não, mas não é um pouco. Não é pouco, é muito. Para a média. Né? Afeta tudo. Né? Vocês, como biólogos, entendem isso. Né? Mas, mais do que isso, o Brasil já chegou em 2020 até 1,5. A média do mundo já é 1,1 de aumento. Aumento constante, né? Gradual, mas constante. Isso aqui é projetado, aquilo é medido, isso aqui é projetado. Né? Se a gente tiver na esquerda ali uma média de aumento de 1,5, uma média de aumento de 2, uma média de aumento de 4, indo da esquerda para a direita. Vejam a tragédia que é. Ah, o Brasil está clarinho, mas o Brasil não está isolado ali. E mesmo assim, aquele aumento, veja, dá para ver ali uma temperatura maior aqui no sul e sudeste, né? No nordeste também tem uma mancha. Isso certamente afeta tudo, né? Afeta
regime hídrico, afeta a produção agrícola, afeta a saúde das pessoas, né? E sem contar que aquele tremendo aquecimento no Ártico vai ter um tremendo impacto no planeta como um todo. Porque você não tem mais aquela massa branca refletindo o Sol, tem uma massa de oceano se aquecendo e aquilo tende a potencializar cada vez mais. Uma coisa puxa a outra. E isso se for 1,5. Se for 2, piora. Se for 4, vamos todos, não sei, para Marte. Marte chegou aqui, né? E isso tem várias outras consequências. Então, vejam aqui. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala em aumento de 1 grau, 1,5, parece uma coisa, primeiro, pouco, né? E aumentar a temperatura de 1 grau, que gostoso, não mais num dia como hoje, né? Frio que está, podia aumentar até uns 5, 10 estava bom, né? Mas não, né? Veja só, o principal problema é que isso traz outras consequências, como esses eventos extremos, que são aqueles que a gente viu lá atrás, né? Que a gente viu inundação, deslizamento, tornados, furacões, etc., né? Essa é a principal consequência. Desregula todo o clima da Terra e esses eventos extremos passam a ser mais comuns, até onde não são. Esses dias, pelo que eu estava lendo, ia ter um ciclone extratropical formando lá no Rio Grande do Sul, como já teve alguns tempos atrás, com vento e com chuva forte. Né? Isso não costumava acontecer aqui no Brasil antes. Teve aquele Catarina, mais ou menos na época do Katrina, né? Então, coisas como essa têm acontecido aqui, né? Vejam só como aumentaram esses eventos extremos na última década, 2010, 2019. Então, eventos hidrológicos, como deslizamentos e inundações, meteorológicos, como tempestades e ondas de calor, chamam de climatológicos secas. Só o que não está aumentando muito são os eventos geológicos, geofísicos, que são os amarelinhos ali, né? Então, aparentemente, a crosta terrestre não está sendo afetada ainda, né? Se for também. Então, isso é muito preocupante, né? Outros aspectos importantíssimos que esse conceito, esse corpo de conhecimento que a saúde planetária Spore traz primeiro, tudo está conectado. A gente parece que esqueceu isso. Quando eu tinha a idade de vocês, né, estava começando um movimento ambientalista aqui no Brasil. Isso era a década de 70. Né? Então, professor Aziz Absaber, professor... Enfim, vou esquecer, melhor não falar. Estavam começando a se movimentar aqui para defender, naquela época a gente estava defendendo uma área de Manassés aqui em São Paulo contra a construção de um aeroporto, que no fim foi Cumbica, numa área de Manassés aqui em Cotia. Né? Enfim, e naquela época eu lembro que eu conheci uma carta, vocês devem ter ouvido falar, a carta do chefe Seattle, que ele escreve para o presidente dos Estados Unidos, em que ele fala, nós não vamos vender tudo bem, a gente vai vender a nossa terra para vocês, mas olha, para nós, isso aqui é terra sagrada, isso aqui é terra dos nossos ancestrais. Vocês fazem coisas que a gente não entende, vocês queimam, vocês matam os bisões, por exemplo, né? Eles são nossos irmãos, né? O que acontecer com a terra, no fundo, o mote principal da carta é assim, o que acontecer com a terra, acontecerá com os filhos da terra. Isso me lembro muito bem que é uma frase dele, né? E é isso aqui, tudo está conectado. Parece que a gente esquece isso. E não são só esses indígenas que sabiam, os nossos antepassados todos sabem disso de uma medida ou outra. Quem mora no campo sabe disso, né? As pessoas mais simples, né? Então, toda a atividade humana está conectada com o planeta e depende dela. Só que a gente parece que acha que não, que a gente é destacado da natureza. A gente não é natureza, né? A gente depende, né? E o que quer que aconteça com o planeta, então, acontece conosco. Se o planeta está doente, a gente vai ficar doente também. Se o planeta perecer, o planeta não desaparece, mas a gente desaparece. E salvaguardar o futuro demanda grandes transições, com mudanças em todas as áreas. E a Covid mostrou que é possível. A gente achava, muita coisa que aconteceu na Covid, a gente achava que era absolutamente impossível. Ficar preso em casa, se alimentar diferente, ajudar em casa, né? Nós estamos aqui na universidade mudou radicalmente o seu modo de trabalho. Tudo que era proibido fazer remoto passou a ser possível. Olha que milagre, né? Não pode fazer reunião de conselho remoto? Pode. Não pode ter decisão sem assinatura? Pode. Assinatura eletrônica não pode? Pode. Lindo, né? Será que a gente vai esperar outra pandemia para ter mudanças como essa, né? Para
para tornar mais inteligentes os processos, né? E mesmo nosso modo de vida, quanto que mudou? Vocês lembram que nos primeiros dias da pandemia, o céu de São Paulo, para quem é daqui, estava limpo, azul. Era abril, né? Aquela época, abril, maio, assim, um céu azul ali. Por quê? A atividade diminuiu drasticamente. Você olhava pela janela, mora em apartamento, você não vê ninguém na rua, né? O céu azul lindo ali. E aquele medo que tinha algum Walking Dead andando por ali, né? Aquela coisa estranha, aquele sentimento estranho, não sabia o que estava acontecendo, né? Então, é possível, é possível. É difícil, absurdamente difícil. Mas a situação é absurdamente preocupante também. No que a gente precisa mudar? Em tudo precisa mudar. A gente precisa mudar como e o que a gente produz, do ponto de vista de alimentos, de dispositivos, né? Tudo. Né? Energia, que tipo de energia que a gente usa, como a gente produz essa energia, como a gente vive e como a gente constrói e vive nas cidades, e especialmente como a gente se enxerga no planeta Terra, a gente enquanto humano, espécie humana, né? O que a gente faz aqui, né? Tanto de um ponto de vista mais transcendental, como até de um ponto de vista mais ordinário, né? Nós estamos aqui para explorar tudo, esse planeta está aqui para o nosso bem-estar indefinidamente, né? Dá para a gente consumir tudo isso aqui sem se preocupar, ou tem limite, né? E como a gente se relaciona entre nós, né? Atualmente há uma tremenda injustiça, uma tremenda inequidade entre os países, entre as populações, né? E isso é boa parte da causa desse problema. A solução só vai acontecer se isso for resolvido também. Daí a questão de valores humanos. Se a gente não tiver valores humanos embasando essas mudanças, a gente não vai mudar de verdade, vai trocar 6 por meia dúzia. Veja alguns exemplos aqui. Opa. Veja, consumo, precisa mudar o consumo, a gente consome demais, né? E gera muito, a forma como isso é produzido, né? O excesso disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje você vai no supermercado ali, parece produto de limpeza, né? Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, assim, você tinha talvez 4 marcas de sabonete e, olha, estourando, talvez tivesse 3. Né? Eu sou capaz de dizer as 3 ainda, vocês não vão conhecer nenhuma, né? Palmolive, acho que existe hoje. Né? Gessi, né? Quem é um pouco mais velhinho vai lembrar desses nomes. Assim. Hoje, você tem dezenas de marcas. O lado bom é a variedade, o lado ruim talvez seja o excesso de... Oferta gera excesso de consumo também, né? Eu estou falando de um bem básico, que é sabonete, né? Porque está ali. Mas veja celular, ali em cima. É necessário? Hoje é necessário. Agora, é necessário ter que trocá-lo a cada 3 anos? Não, é uma necessidade que é criada, porque ele não fica mais compatível com o sistema operacional. Mas, de fato, muito celular que eu teria hoje, de 5 anos atrás, dá para usar ainda mais vários anos. Né? Não caiu, não quebrou, etc. Mas só que a gente é forçado a trocar por várias razões aí de mercado e tecnológicas e gera o quê? Lixo. Fora, não é só a questão de gerar o lixo, mas todo o custo energético e de recursos que é necessário para produzir esses novos. Fora descartar, dar um uso decente ou reciclar, economia circular para os antigos que ainda não funcionam muito bem. A alimentação, né? A nossa alimentação hoje é um desastre, né? Para a maioria das pessoas, né? Enquanto, de novo, décadas atrás, a gente se alimentava muito melhor, aquela coisa básica, mas também as pessoas moravam mais em casa, perdiam menos tempo no trânsito, né? Tinham alguém em casa cozinhando, né? Então, era um esquema diferente. Então, hoje é muito mais junk food, fast food, né? Sheet food, né? Então, a nossa alimentação piorou muitíssimo. Mas não é só o que a gente come que faz mal para a nossa saúde mesmo, mas essa própria alimentação, por exemplo, tem um problema sério de como isso é produzido. Né? A produção agrícola tem um impacto tremendo na mudança do solo, na poluição que ela gera, né? No desmatamento. Energia é a mesma coisa. Né? Que tipo de energia que a gente usa? Energia basicamente de combustíveis fósseis, né? Isso é terrível do ponto de vista do que ela gera de poluição. Então precisa mudar tudo isso. Precisa mudar como a gente constrói e vive na cidade. Nossas cidades são paradoxais, né? A gente perde horas, né? Às vezes muitas horas no trânsito. E aquilo não é computado do ponto de vista econômico, embora aquilo cause doenças, né? Causa perda de energia das pessoas, perda de tempo que poderia estar trabalhando ou estudando, mas isso não é levado em conta. Né? Isso não entra no cálculo econômico
que pudesse ser usado para justificar, vamos investir bilhões em metrô, bilhões em não sei o quê. Não, não temos esse dinheiro. Ah, mas tem o dinheiro depois para consertar as pessoas no SUS, por exemplo? Ou para as pessoas, ou nem consertar, né? Mas o que isso causa de perda de produtividade das pessoas no trabalho, por exemplo? O Brasil tem uma produtividade de trabalho baixíssima, né? Parte talvez por causa disso, né? As pessoas não têm saúde, não têm tempo para nada, né? Como a gente lida com o ambiente, né? Qual é a nossa relação com o ambiente? A gente acha que o ambiente está aqui para a gente usar como quiser, desmatar como quiser? Ou a gente tem que pensar num ciclo mais integrado com a natureza, né? Respeitar mais. Aqui um sistema agroflorestal, por exemplo, né? Mas por trás disso tudo, como eu disse, é a questão humana, né? Todas essas escolhas anteriores aqui foram escolhas humanas ao longo dos milênios, especialmente ao longo do último século, né? Então, ninguém impôs isso para nós. Não teve um ET que impôs isso para nós, ao menos que eu saiba, né? Então, é a escolha humana. Então, se a gente vai mudar isso aqui, tem que mudar baseado numa escolha nossa e levando em conta que, se a gente não tiver equidade, a gente não vai conseguir fazer uma mudança de fato. Por quê? Covid, ela surge onde? De uma situação de pobreza na Ásia, o pessoal comendo carne de animais silvestres que talvez não devesse pela situação sanitária que estava lá. Muitas pessoas queimam carvão porque não tem outra coisa para servir de combustível em suas casas. Não tem gás, não tem eletricidade, né? Poluição, em muitos casos, é gerada ou por gente que tem muito dinheiro e não está nem aí, ou por gente que não tem recurso e joga o resíduo no primeiro córrego que aparece, né? A Covid, ela se dissemina muito porque as pessoas não têm condição de ter acesso a sistema de saúde, né? Mas veja, de todo modo, ninguém escapa. Ninguém escapa, nem de mudanças climáticas, nem de Covid, nem uma outra pandemia ou situação de emergência global como essa daí. Por mais que tenha recurso, não escapa. É claro que quem tem menos recurso é mais afetado, mas ninguém está imune a isso aí. Então é importante que a gente leve em conta que, como é uma escolha humana, tem que ser baseada em valores humanos. Ou todo mundo está minimamente, e não pode ser um mínimo lá embaixo, né? O mínimo, assim, decente para todo mundo, em termos de saúde, de alimentação, de lugar para viver, ou não tem solução segura para ninguém. Então não adianta, por exemplo, um país, mesmo que fosse o Brasil, que é um grande país, cumprir as suas contribuições nacionalmente determinadas nas NDCs, do ponto de vista de mudanças climáticas, né? Se o Brasil faz isso, os Estados Unidos não fazem, não adianta nada. Se a China não faz, não adianta nada, porque o globo como um todo continua aquecendo. Então está todo mundo conectado, então todo mundo precisa contribuir nisso, né? Contribuir para isso. Todos nós somos parte do problema. Isso, quando eu digo todos nós, é cada um de vocês. Eu, inclusive, a começar de mim, vamos dizer assim, né? Eu costumo usar um paralelo com... Vocês lembram daquela frase do Descartes? Aquela famosa? Cogito ergo sum. O que significa? Penso, logo existo. Eu vou estender. Existo, logo impacto. Se eu estou vivo aqui, eu impacto o planeta. Se eu como, eu impacto. Se eu respiro, eu impacto. Se eu gero rejeitos de todo tipo, meus, fisiológicos, até das coisas que eu compro, etc., eu impacto. Se eu uso o transporte de um jeito ou de outro, eu impacto. Se eu compro mais ou menos coisas, eu impacto. Se eu jogo bituca no chão, eu impacto. Jogo lixo fora do lugar, eu impacto. Aliás, lixo é um paradoxo, né? Eu joguei o lixo fora. Fora aonde? Num outro multiverso? Não tem fora. É tudo dentro. É só uma questão de escala. Eu posso jogar dentro do meu bolso, dentro da minha casa ou dentro do planeta. Pensar que o dentro do planeta, porque está mais longe, é fora, hoje em dia, digamos, é uma estupidez. A gente está vendo o planeta todo poluído, né? Mares, etc. Então, nós todos impactamos. E a gente precisa ter isso claro, porque, na verdade, a gente precisa pensar nisso o tempo inteiro, o dia a dia. E é uma coisa que pode soar difícil, mas não é. Assim como eu cuido e eu ando, cada vez que eu ando, cada passo que eu dou, eu presto atenção onde é que eu estou andando, né? E eu estou percebendo se o solo se tem um buraco, se não tem. Isso precisava estar dentro de mim. Essa percepção, esse pensamento de que tudo que eu faço tem impacto, eu preciso ter isso claro para mim o tempo inteiro, né? As minhas compras, as minhas escolhas, né?
as coisas que eu faço. Então nós temos que também ser parte da solução, não só parte do problema, né? E todos nós temos um papel a desempenhar. Aliás, eu diria mais do que um papel, né? Porque a gente tem um papel como estudante da universidade, como filho, como irmão, como pai, né? Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Cada papel que a gente tem, eu tenho algo para desempenhar. Desafiador, difícil? Super, super. Mas a gente não tem escolha, né? Não tem escolha. A gente tem que enfrentar isso daí porque é a alternativa que a gente tem para evitar que um mal maior aconteça. Eu sei que o professor Paulo Artacho esteve aqui ontem e deu uma palestra que deve ter sido, no mínimo, 10 vezes mais impactante do que essa. Porque os dados que ele traz de clima e dessa mudança são dramáticos, para usar uma palavra bem leve, né? Então, mas apesar disso, tem razão para a gente ter esperança, se a gente agir e a gente tem que agir juntos, né? Porque cada um deve fazer a sua parte, mas se a gente fizer juntos, a gente potencializa. Até porque é muito difícil enfrentar uma situação dessa, que é dramática, é difícil, desafiadora, desanimadora, sozinho. Junto é mais fácil. Porque aí você tem o sentimento de que tem mais gente no mesmo barco, na mesma direção. Um outro alívio é que nós temos conhecimento científico para agir. Vejam de novo a Covid. Quando a Covid apareceu, vai ser o fim do mundo, né? Porque está se disseminando, as vacinas demoram 5 anos para fazer para estar pronto o primeiro lote, etc., passar por todos os trials, lá, todos os ensaios e tudo mais. Até lá já dizimou a população da Terra, né? Não foi o que aconteceu. Havia conhecimento, né? E o que foi feito? Uma colaboração como nunca aconteceu. Então a gente teve em 2 anos 10, 20 vacinas desenvolvidas, né? E em prática, em uso, né? Então a gente tem conhecimento, a gente tem condição, né? O que é o problema é mudança de comportamento. Precisa haver uma mudança de comportamento nosso individual e das nossas organizações. A gente como indivíduo, nossa família, nossa universidade e as empresas onde for trabalhar e as que já existem por aí. Essa mudança precisa ser nesses vários níveis. E governos, e organismos internacionais, tudo precisa mudar. E com essa visão em mente, que é tudo conectado, o problema é sério. Ou a gente age já, ou pode ser tarde demais para qualquer coisa. Até para a sobrevivência nossa como espécie, né? E o que a gente tem como utopia, né, de vida pode virar uma distopia, né? E a gente passar a viver situações como desses filmes distópicos aí, né? Reforçando o que eu falei, né, soluções duradouras só se elas forem inclusivas. Então não dá para pensar, eu vou cuidar de mim, vou tratar de ganhar muita grana, né, e aí eu estou a salvo. Balela, não estou a salvo, né? Nada, dinheiro do mundo deixou que algumas pessoas riquíssimas impediu que morressem de Covid, por exemplo. E outras como essa vão acontecer. Então não tem isso. Mesma coisa para país. Não tem país cuja fronteira vai estar a salvo de uma outra infecção, como o Covid, ou de mudanças climáticas, ou de terremotos, ou de o que quer que seja. Então não tem isso. É todo mundo junto. Portanto, tem que ser saúde planetária para todos. Um mundo utópico, todo mundo vivendo igual. Não, nunca vai ser assim. Não acredito nisso. Mas não pode ser tão desigual. Essa é a questão. Não pode ser tão desigual como é. Como avançar? Como a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Esse movimento de saúde planetária, ele tem eventos anuais, ou quase anuais. Às vezes é 1 ano e meio, depende. E a gente organizou o evento, o 4º evento. Ele foi aqui na USP, só que ele foi virtual, porque foi justamente em 2021, no meio da pandemia. E foi uma honra para nós organizar, porque os 3 primeiros foram em Harvard, depois em Edimburgo, depois em Stanford. Aí o 4º, a gente subiu o nível, foi na USP. Né, as outras universidades, né, a gente subiu o nível. Estou brincando, mas foi uma honra tremenda a gente poder fazer isso no nível dessas universidades, né? E a gente deu um show. A gente teve um evento com 5 mil inscritos de 130 países. Claro, foi o primeiro que foi online. Então mas no fundo a gente transformou um limão na limonada ali, né? Não dá para ser presencial. O pessoal não podia vir para São Paulo, mas foi um show, foi um festival. Na verdade, foi um evento de semana inteira, global, 70 eventos paralelos, 2 horas de programação central. Foi um show.
Mas entre essas outras, além do evento, a gente construiu no evento essa Declaração de São Paulo sobre a Saúde Planetária. Foi a primeira vez que essa comunidade trabalhou para ter um documento que justamente a gente sentia falta, né? Olha, nós precisamos ter alguma coisa que diga o que fazer, como trabalhar. E essa declaração, que também correu o mundo, né, e levou para nós, USP, São Paulo, né? Então levou o nome da USP de São Paulo e do Brasil para o mundo inteiro, ela é uma chamada para uma mudança urgente, para ação urgente, né? E mudança rápida e profunda, né? E ela, bom, um pouquinho mais dela, né, ela traz ações concretas para todo mundo, né, assim, lição de casa, o que pode fazer cada uma das pessoas. Foi feito numa consulta ampla, usando uma plataforma da ONU, da UNDP, para a contribuição das pessoas do mundo inteiro. Mais de 300 pessoas contribuíram e está disponível em 7 línguas, aí, entre elas português. E foi publicado também na Lancet em outubro de 2021. E o que ela... tem várias... Enfim, mais de 350 ou mais entidades que assinaram, né, algumas entidades de importância, do ponto de vista mundial até, né? E o que ela traz? Ela traz justamente de uma forma sintética, né, claro, sem ser exaustiva, o que a gente pode fazer. Algumas categorias, né? Coisas práticas, embora, claro, às vezes práticas, mas no nível mais alto, né? Assim, por exemplo, aqui, para todas as pessoas, considere a si mesmo um parceiro nessa cura planetária, né? Do ponto de vista que todo mundo tem um papel a desempenhar, né? Nós temos que perceber isso, né? Que tudo está conectado, que nós temos um papel, né? A gente não está aqui imune e nem é um santo que não faz nada. A gente é responsável, mais ou menos, mas a gente é responsável. E depois, para todos, 18 categorias, a gente tem uma liçãozinha de casa, uma chamada, né? Por exemplo, o setor agrícola, os sistemas alimentares, a gente coloca meio que no centro desse problema. Porque a produção agrícola impacta muito, porque a nossa opção por alimentação, ela é... Tudo bem que a gente é dirigido pelo mercado, mas a gente pode dizer, não quero comer isso. Só quero comer orgânico, eu não quero comer mais tal coisa, não quero comer carne, eu quero comer menos carne, eu não quero comer carne que venha da Amazônia, enfim. Eu tenho esse poder, né, de dirigir, de reagir ao que o mercado tenta me trazer, né? E a agricultura ela é muito importante, porque ela desmata muito ou não, ela polui muito ou não, né? Ela é feita em sintonia com a natureza ou brigando com a natureza. Então, aí tem algumas chamadas para o setor agrícola ter consciência disso e mudar, né? Artistas, poetas, escritores, músicos, e está em meio ordem alfabética aí, né? Agriculture artists, né? Por quê? Vejam, se a gente precisa de uma mudança de comportamento das pessoas, a gente não pode deixar de considerar que há uma questão não só racional por trás disso. Você precisa contar com o envolvimento das pessoas, emocional também. Algumas dessas mudanças de hábitos são mudanças de hábitos muito radicais, né? Tudo bem que não é de uma hora para outra, mas tem que abrir mão de algumas coisas. Então você precisa ter algum sentimento por trás daquilo, um sentimento por essa necessidade. Sentimento, por exemplo, eu quero que meu filho tenha uma vida daqui a 30 anos. Não quero que ele viva num mundo tipo Walking Dead, alguma coisa assim, entendeu? Então precisa ter isso claro, e é mais do que só mental isso, é uma questão de sentimento mesmo, né, em relação às outras pessoas, em relação ao planeta, em relação a tudo, né? E para isso, nada melhor do que a arte para trazer, para ajudar a gente a se sintonizar de outra forma, não só sintonizar mentalmente, né? Mentalmente às vezes pode ser uma coisa meio seca, dura, né? E com arte você consegue às vezes se conectar de outra maneira, né, com outras dimensões, né? Então é importante também isso, né? E aí depois outros exemplos, né? Então negócios, bom, os negócios deviam se basear em negócios sustentáveis, cada vez mais. Existe essa tendência do ESG, Environment, Social and Governance? Sim, né? Legal. Legal desde que seja de fato, não seja lavagem, né? Greenwashing, né? Então, ótimo, que seja por aí, mas que adote de fato essas ideias, né? Cidades, né? Planejadores urbanos de cidades, vão planejar cidades para serem mais verdes, mais humanas, né? Mais em harmonia com a natureza, né? De todo ponto de vista do ar, da ocupação do solo, da água, quanta coisa errada tem, né? Do ponto de vista de como a gente perde tempo ou não.
economistas, né, têm uma crítica tremenda que é as pessoas considerarem PIB como algum tipo de medida ligada a algum tipo de progresso. PIB mede atividade, agitação, né, entropia. Imagina um país que só vivesse de produção de armas e toda a população fosse empregada em fábrica de armas. Ganhasse bem pra caramba porque o resto dos países compra aquilo. O PIB ia ser altíssimo. Isso é uma indicação de progresso? Progresso para onde? Né? Ou de tabaco, né? Ou de qualquer outra coisa ilícita ou inadequada. Isso indica progresso? Não, né? Então, PIB não mede nada, se não mede essa agitação, essa atividade. Então, não é uma medida boa. É uma, mas precisa de outras. Tem uma medida de felicidade, né, que o Butão usa e outros países usam. É interessante, né? Talvez não seja aplicável para o mundo inteiro, mas é uma coisa para a gente pensar. Talvez seja. Vamos como incorporar. Tem esse desenvolvimento humano, tem várias outras coisas, né? Mas o PIB continua sendo a principal forma de viver, né? PIB per capita no país, etc. Pô, o que adianta se o PIB aumentou? O que significa esse PIB aumentado? Né? Foi de mais produção de petróleo? E daí? Mais produção de carro? E daí? Cadê a saúde das pessoas? Cadê a felicidade das pessoas? Cadê a sustentabilidade disso no longo prazo? Teve um aumento do PIB, nos últimos 10 anos aumentou 7% ao ano. Tá. Aí nos outros 10 anos despenca porque destruiu toda a natureza ali. Então não consegue mais produzir nada, poluiu tudo. Instituições financeiras, elas têm um poder grande, porque no fundo elas regulam todo o crédito, né? Então, elas deveriam só financiar projetos e empreendimentos que fossem sustentáveis, que estivessem de acordo com essa ideia global do Tesouro Planetário, né? E as instituições financeiras, elas são geridas por pessoas, by the way, né? Então, por que essas pessoas não têm isso em mente? Financiadores, ali aqueles funders, é financiador de pesquisa, né? Como a gente era uma instituição acadêmica, um grupo também acadêmico, então também as financiadoras de pesquisa devem levar em conta isso, que é preciso financiar pesquisas com esse enfoque global, com esse enfoque amplo. Qualquer coisa que for financiar, financiamento de desenvolvimento de móveis, tá, móveis, mas com que tipo de material? Né? Está pensando na reciclagem disso? Está pensando no tipo de descarte que vai fazer? Como é que é o trabalho disso daqui? Enfim, qualquer coisa que você possa pensar em termos de uma pesquisa, né? Você pode pensar em fazer aquilo, por mais focada que seja. Vou pensar numa pesquisa sobre neutrino, não sei. Né? Dá para você pensar naquilo num escopo mais amplo, por mais que seja focado o seu trabalho. Né? Pelo menos tenha em mente que aquilo se insere num planeta que está em constante movimento, aí, né? Em degeneração. Governos, evidentemente, os governos deviam ter em mente, não só, por exemplo, ODSs, né? Mas a gente pleiteia a saúde planetária como um conceito ainda mais abrangente, mais amplo, né? Por trás de todas as pesquisas, por trás de todas as políticas de saúde, de alimentação, de educação, né? Educar as pessoas para terem em mente esse quadro todo. Não dá para ler tudo, né? Aqui eu trouxe dois com destaque, porque eu estava falando também com médicos anteontem, lá na medicina. Então, profissionais de saúde têm um papel importante, porque o sistema de saúde é importante, né? A saúde, ela é uma grande... Para você ter uma ideia, o sistema de saúde, que é esse aqui, né? O setor de saúde, se ele fosse um país, o sistema de saúde no mundo inteiro seria o 5º maior emissor de gás de efeito de estufa. 5º. Atrás do quê? De Estados Unidos, China, não sei quem mais pode ter aí, né? Esses dois são, claro, 5º maior país. Por quê? O hospital gera muito gás de efeito de estufa, direto ou indiretamente, pelo que ele consome. Gases mesmo, esses gases de anestesia e outros assim, são altamente poluentes do ponto de vista de efeito de estufa. Mas não é só isso. Todos os produtos, né? Toda energia, o hospital demanda muita energia, né? Então, se considerar tudo isso, o sistema de saúde como um todo, seria o 5º maior emissor de gás de efeito de estufa. Nunca ia ter imaginado disso, até que me disseram, né? Quem me disse foi o pessoal da área mesmo. Organizações internacionais, a gente precisa, é um problema global esse. Então, essas organizações internacionais precisam ter mais voz, precisam tratar isso realmente de uma maneira a considerar essas interações entre os países, né? A gente fala, mas continua sendo país do norte, país do sul. Agora não é mais
países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Agora é Global North e Global South. Sul global e Norte global. É um jeito diferente para falar da mesma coisa, né? Esse tipo de preconceito aí. Então, tem que ter a governança do sistema global, precisa ser diferente. Os países do Sul precisam ter mais voz, porque eles são o repositório hoje das florestas, de muitas áreas intocadas, de lugares para produzir alimentos, Brasil, por exemplo, mas não só a África tem um potencial tremendo para isso, né? Mas ainda muita área natural, né? Mas quem continua mandando no sistema internacional são os países do norte, né? Que às vezes vêm dar algum recurso como se fosse uma bondade ali, né? E não é questão de simplesmente apontar o dedo, né? Como eu disse, né? Tudo isso é um processo humano da humanidade como um todo, né? E muita coisa que foi feita ao longo dos anos, que foi feita errada, não se tinha noção naquele tempo de quão errado aquilo era. Algumas sim, do ponto de vista da exploração, o homem explorando o homem, ou o humano explorando o humano, isso sempre foi claro, né? Mas a dimensão dessas catástrofes climáticas, etc., da poluição, não se tinha noção, até mais recentemente. Hoje se tem essa noção clara, até por conta da conexão global que a gente tem hoje, né? Então, muitos países que hoje estão ricos, muitos, se não todos, eles acabaram com a sua biodiversidade, acabaram com a sua natureza, deles e nossa, muitas vezes, enriqueceram e hoje eles têm dinheiro para aplicar. Então, não fazem mais do que deveriam fazer essa aplicação, né? Então, um fundo Amazônia, por exemplo, muito legal, mas não é porque são santos, né? Mas porque até enriqueceram a custa de alguma coisa, né? Então, esse sistema global precisa ser mais equilibrado, nessa governança global, né? Juristas, né? É evidente que por trás de tudo isso tem uma questão legal, tanto legal do ponto de vista de punir quem não faz a coisa certa, né? Como de enfim, levar em conta que qualquer arcabouço econômico, educacional, etc., tem que considerar que nós não temos escolha, nós temos que caminhar para um mundo mais regulado do ponto de vista ambiental e da saúde planetária, né? Então, os juristas são importantes nisso, né? Se fizerem direito. A mídia tem um papel importantíssimo, porque a gente hoje é muito, vou fazer um trocadilho, mediado pela mídia, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente está mediado por rede social, por jornal menos, mas ainda assim muito, por TV, etc., né? Por internet. O papel deles é fundamental. Temos aqui uma jornalista, agradeço muitíssimo a presença dela aqui. E se ela está aqui é porque ela saca essa importância. A gente precisa de muito de divulgar essas boas ações. A gente corre um risco, como eu mencionei, a palestra do Artacho ontem pode ter sido assim, uma ducha de água gelada, né? Porque a situação é complicada. E como eu brinquei, né? Se eu trouxesse todos os slides do professor Carlos Nobre aqui, a gente sai daqui chorando, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque, de um lado, a gente não pode deixar de mostrar a gravidade da situação. De outro lado, a gente precisa dosar o quanto a gente mostra isso para não levar as pessoas ao desespero, à inação, tipo, já está tudo danado mesmo, então vou cuidar de mim, vou viver do jeito melhor que eu posso, explorar tudo, ganhar dinheiro e dane-se o resto, dane-se o mundo. A hora que acabar, acabou, né? Então esse equilíbrio é bem delicado. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a mídia traga informação de qualidade, né? Informação baseada em ciência. Por isso a gente fala que é uma iniciativa baseada em ciência, em fatos, né? Não é achismo, né? Tudo isso é baseado em ciência. Então é importante que a mídia traga isso e, principalmente, para evitar uma maré de desgosto, de desânimo, é importante destacar o que tem de coisas boas acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Você conhece aquele ditado, né? Uma maçã estragada, não sei exatamente como é o ditado, uma maçã estragada estraga todo o resto, né? É verdade, né? E vocês como biólogos sabem que é o etileno ali, né? O gás etileno faz todo mundo amadurecer mais rápido, né? No caso, o que eu quero fazer para ela é o seguinte, né? Uma ação ruim, uma coisa ruim, contamina muito. Aparece muito mais que uma coisa boa.
isso, infelizmente, é nosso, humano, isso. A gente chama, a nossa atenção é muito mais atraída por uma coisa ruim do que talvez por uma coisa boa. Estou colocando talvez aqui para dar um desconto, mas eu acho que é verdade, né? A coisa ruim atrai muito, né? Choca muito mais. Uma coisa boa, você, que legal. Então, a mídia não pode deixar de sinalizar as coisas boas que acontecem para que a gente tenha noção de que a gente não está só. Tem coisa ruim acontecendo? Tem, mas tem coisa boa. Se a gente não tiver noção dessas coisas boas, de quem são as pessoas que estão fazendo as coisas boas, a gente não sabe a quem se associar. E como eu disse antes, a gente precisa fazer isso juntos. Então, é importante saber com quem se associar, com quem trabalhar, para reverter esse quadro. Pesquisadores, evidentemente, né? Pesquisa tem que se fazer muita pesquisa nessa área. E uma coisa chave aqui é o seguinte: pesquisa interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Esses problemas, como esse da saúde planetária, todos eles são muito complexos. Eu sou engenheiro elétrico lá da Poli, sou agrônomo também. Bom, já tenho 2 pés diferentes aí. Mas mesmo assim, isso aqui é uma questão de saúde, uma questão de mídia, uma questão de comportamento humano, psicologia. Como é que a gente lida com tudo isso? Não sou eu sozinho, nem nós só aqui, entendeu? Então precisa times realmente interdisciplinares para entender e ver soluções para isso. E aí os financiadores e a academia precisam apoiar isso daí. A gente já chega lá na academia. Escolas, educação é fundamental para tudo, 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 tudo. Então é importante que as crianças, né, em todos os níveis, entendam isso. E que desde pequenos, e elas fazem isso, né? Desde pequenas elas embutam no seu comportamento que, olha, jogar papel no chão não pode. Por quê? Porque mamãe não quer? Não, porque tem razões para isso. Né? Tem que comer de tudo, tem que comer disso, disso, disso. Por quê? Eu não gosto. Mas come por quê? Porque vai fazer bem para você. Então, educação é importante em todos os níveis. Né? Líderes espirituais, você vê que sobra para todo mundo aqui. Né? As religiões todas, religiões de verdade, né? Não essas coisas de fachada, né? Mas todas essas religiões, não vou nem falar de religiões, os conhecimentos espirituais, né? Conhecimentos mais interiores, assim, né? Todos eles falam dessa questão planetária, todos eles falam dessa questão do homem com a natureza. Quando eu mencionei aquele líder indígena, né? O líder, o chefe Seattle, acho que era, não sei se é o Touro Sentado ou não, mas por que tinha aquela visão, né? Era uma visão cósmica deles, né? Da cosmologia deles e da relação deles com o planeta. É isso aqui, um tipo de fé, não vou chamar de religião, porque não é, mas todas elas trazem essa relação, essa importância dessa relação do homem, né, humano com humano, né, e humano com a natureza. Então isso precisa ser resgatado. Tem profissionais de tecnologia, né, como eu e outros, né, a tecnologia tem um papel importante, tanto para gerar problemas como para gerar soluções. Não vejam problemas como teve Brumadinho, como teve, né, Samarco, né, desses rompimentos de barragens, problemas de engenharia. Pode ser do culpa do engenheiro? Pode ser do culpa do gestor daquilo lá, da empresa? Sim, não pode acontecer. Então, qualquer obra de engenharia, de tecnologia em geral, né, pode ser usada para o bem e para o mal. É importante que, desde o início, isso seja considerado. E aí, para não deixar que vocês escapem, né, não é só tecnologia, Universidade Higher Education, é importante que todos os cursos embutam isso nos seus currículos. Mesmo vocês, como biólogos, né, ou ecólogos, ou, enfim, é importante que também não fiquem só no mundo restrito do bio. Porque o mundo não é só bio. Né? O mundo é psico, o mundo é econômico, né? O mundo é várias outras coisas. Né? Então é importante levar isso em conta. Né? As soluções não passam só por aí. Claro que a nossa vida é bio, mas ela extrapola. A partir do bio a gente construiu toda uma construção da humanidade aí, né? Então essas questões como de saúde planetária, por exemplo, elas têm que estar embutidas em todos os currículos, essa discussão pelo menos, como hoje a gente está fazendo aqui. E especialmente para vocês, youth, né? Juventude, é fundamental a participação de vocês. Então parabenizo a realização desta semana e convidar para vir aqui, porque de fato vocês têm um papel fundamental, não só porque vocês têm muito mais energia do que a gente tem, né, pela própria idade, né, mas porque é o papel de vocês mesmos, né, de renovar, né, de criar, mas muito importante, né, e aqui eu não estou me defendendo, né,
é fundamental também não descartar o conhecimento e a importância dos mais velhos. Eu não digo nem por mim, né? Porque não pode ter essa dicotomia, né? Os mais velhos ignoram os jovens e os velhos ignoram os velhos. Isso é a coisa mais absurda que existe. Cada um tem seu papel, cada um tem seu conhecimento. Um conhecimento acumulado, o outro um desconhecimento que leva à ousadia, à inovação, a questionar, né? Então é importante que isso tudo esteja em harmonia, né? Enfim, isso é um pouco dessa declaração de São Paulo, né? Vejo que ela é muito rica e a gente pode se encaixar em vários lugares ali, como estudante, como profissional, como juventude, como profissional dessa área ou da outra, né? Bom, a gente tem esse grupo chamado Saúde Planetária Brasil, que é membro da Aliança Saúde Planetária, né, aquela Planetary Health Alliance, desde o começo. A gente tem um grupo enorme, quase 100 pessoas, né? Ele está hospedado no Instituto de Estudos Avançados, da USP, mas é um grupo brasileiro. Tem gente de norte a sul, leste a oeste, tudo quanto é área. Tem biólogos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros, economistas, agrônomos, tem de tudo. Educadores. Vocês são convidados a fazer parte. Aqui alguns dos institutos que fazem parte, né? Não essas organizações em si, mas pessoas dessas organizações fazem parte. A gente agora está refazendo esse grupo para trabalhar em cima de grupos de trabalho, aqueles work groups lá, em educação, sistemas alimentares, comunicação. A Amanda vai fazer parte do grupo de comunicação lá. Engenharia, ciência cidadã, envelhecimento sustentável, mudanças climáticas e saúde. Tem um programa de embaixadores muito legal, que a gente seleciona estudantes de graduação e de pós-graduação para serem embaixadores da saúde planetária. A gente tem o nosso programa e Harvard tem o programa global, né, da Planetary Health Alliance. Existe um hub latino-americano, que a gente faz parte, a gente lidera esse hub latino-americano, né? E a gente também todo ano escreve esse report dessa publicação chamada Lancet Countdown, que é sobre o estado do planeta e, em particular, o estado de algumas regiões, América do Sul ou Brasil, com umas recomendações particulares para cada região, sobre o que está acontecendo. Segundo algumas... Cada ano tem algum foco, né, em termos de problemas. Bom, em resumo, né, saúde planetária é essa lente integrativa, é uma forma de olhar esse problema, essa crise global, que é muito mais do que uma crise climática, é uma crise de valores, no fundo, talvez, né? Uma crise acumulada da humanidade em termos de clima, mas também de inequidade, né, de exploração, né, do planeta e das pessoas, né? E que procura trazer, primeiro, essa interconexão de tudo, né? Tudo está conectado, todas as pessoas, profissões, todo mundo tem um papel a desempenhar. Solução precisa ser uma solução que envolva todo mundo. E valores humanos têm que estar no fundamento disso. Se a gente não tiver isso em conta, a gente vai propor uma solução que, no fundo, vai mudar a situação, mas só adia o problema, talvez, né? Em vez de afetar esse grupo, afeta aquele grupo lá. Então, precisa ter essa questão humana de valores na base de tudo. Então, tem muito a fazer, né? Tem muito que pode ser feito, tem muito já sendo feito, e, de novo, às vezes não está visível, a gente precisa dar visibilidade a isso. Tem muita gente com quem trabalhar e vocês são convidados a participar desse grupo aí do Brasil. Tá bom? Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição de vocês. A gente tem algum tempinho até que tenha que liberar a sala aqui, porque tem uma aula, né? Esse documento de São Paulo, achei muito interessante. Ele está disponível nesse link, nesse daí. Tá. Era isso. No site você acha ele lá em português, nas várias línguas. Tem um link para lá. A gente tem usado ele para seguir meio de guia, assim, né, de como agir. É muito... durante toda a semana do meio ambiente teve várias visões e de como se lutar, né, contra as mudanças ambientais e tudo mais. E é uma que
que não tinha aparecido. Achei muito interessante. E como é bom a gente chamar várias visões, porque mostra isso, né? Que existe uma diversidade de soluções. Sim, sim. E é bem isso que é a universidade, né? A universidade é essa diversidade também, né? Especialmente uma universidade grande como a USP, né? A gente tem de tudo muito, não de tudo um pouco, tudo muito aqui. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Eu queria perguntar, o senhor tinha falado que parece graduandos, acho que poderiam fazer parte disso, e eu sou calouro aqui da Bio, e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como que a gente poderia fazer parte até desse grupo, como que a gente poderia ajudar com isso, sabe? Até o nosso papel enquanto juventude. Tem várias formas. Na verdade, o grupo é super aberto, e assim como a aliança global, o nosso também é super aberto. Então, existem esses grupos de trabalho, então você pode se juntar ao grupo de trabalho, como aqueles que eu mencionei, de educação, clima, etc. Depende do seu interesse. Faria muito sentido, por exemplo, se aqui no IB um grupo de alunos da Bio participassem, por exemplo. Né? Você vê que ele tem pouca coisa ligada ao ambiente, ele tem só aquele saúde, climate change and health, mudança climática e saúde, tem um pouco mais de pegada de ambiente, porque um dos caras que lidera é um ex-aluno meu de doutorado daqui. Né? Então, na verdade, aquele saúde lá é meio saúde, assim, doenças zoonóticas, doenças mediadas por vetores, na verdade. Né? Mas falta alguma coisa mais de meio ambiente ali. Deve ser criado um grupo de humano e natureza, né, dessa relação humano-natureza, né, tanto do ponto de vista de saúde, né, basicamente do ponto de vista de saúde, mas saúde no sentido amplo, saúde e bem-estar, né, da relação do humano com a natureza. Né. Então, para fazer parte, é só mandar uma mensagem, pode ser para mim, porque aí não tem o e-mail do grupo aí, mas o e-mail do grupo é contato saúde planetária, tudo junto, esse negócio não, contato saúde planetária @usp.br. Aí chega lá para mim, eu posso mandar, depois tem um formuláriozinho só para dizer que quer fazer parte, dar os dados, e aí é questão de começar a fazer parte das conversas, das reuniões, de preferência associar algum desses grupos aí. Existe esse programa de embaixadores, né, em particular, e todo ano a gente tem uma chamada, né, a gente tem selecionado, a primeira vez a gente teve mais de 300 inscritos, a gente foi maluco e aceitou os 300, aí atualmente a gente está selecionando em torno de uns 80 por ano, que já é bastante. E os embaixadores, o que eles fazem? Por exemplo, eles organizam uma palestra como essa. Eles fazem post em rede social para ajudar a ter essa mensagem, comunicar coisa positiva, coisa com conteúdo, né? Eles fazem seus TCC, seus trabalhos de formatura nessa área, eles organizam, enfim. Tem um monte de coisa a ser feita. E seria legal ter gente daqui do IB para ajudar a trazer essa visão do lado bio, né? Biologia, ecologia, enfim, essas questões todas. É super aberto a participação. Tá? Tendo interesse, só mandar uma mensagem ou para mim, no meu e-mail aí. Para no meu e-mail é que chegam 200, 300 mensagens por dia, então a chance de eu ver está nos 20 primeiros ali, né? A hora que eu abro a caixa depois. Então, se eu quiser mandar para o contato saudeplanetária@usp.br, é mais seguro, porque lá chegam menos mensagens. Isso, por favor.